nossa roda de conversa aqui. Vou procurar compartilhar um material que trouxe. Pronto. E nós batizamos essa nossa roda de conversa sobre o futuro do futuro, principalmente neste momento, aonde que, né, há 1 ano e meio que nós estamos vivenciando um processo global transcendente, né, que veio através da pandemia e que muitos ainda se expressam como será o futuro, ou ainda de uma forma inadequada, a volta ao novo normal. Então, expressões que se ligam, sim, a esse termo futuro. Então, novamente, boa tarde a todos e gratidão por estarem aqui. Nessa roda de conversa, nós vamos procurar trazer qual é o conceito ou conceitos de futuro. Será que o futuro existe? É possível criá-lo? Um mundo novo é possível? Nós devemos acelerá-lo? Será que ainda existe futuro para este futuro? Iniciação humana e futuro combinam? E nós vamos ver que desde a Constituição ternária, né, passado, presente e futuro já também se constitui um grande teatro ternário da vida. Quando nós aprendemos nas primeiras reuniões e encontros do peregrino, ou até em palestras públicas anteriores, que a palavra lei, de uma forma colocada no espelho, é 137, porque nós somos unos em essência, nos manifestamos ternariamente, evoluímos setenariamente, nós já estamos, de uma forma talvez velada ou subliminar, já falando que para evoluir, precisamos de um espaço de tempo. Portanto, já está ligado no 137 a palavra futuro. Desde que a humanidade se reconhece, né? Comecei falando sobre isso. E o futuro passa a ser, então, uma fonte de inquietação para muitos, ansiedade para outros, etc. Os mais recentes estudos trazidos agora nessa fase pandêmica é que a doença que já está emergindo e que deverá ter tanta ou igual gravidade para essa fase pós-pandêmica é a da depressão. Isso nós já tínhamos aprendido, né, há mais de 3.500 anos na medicina tradicional chinesa, que é calcada, é baseada no taoísmo, onde eles dizem que depressão é o excesso de passado. E para quem tem a formação na medicina tradicional chinesa, nós sabemos que tudo é polar, né? Temos a depressão, mas também temos a ansiedade, que é o excesso do futuro. Então, depressão, excesso de passado, a prisão no passado. E a ansiedade, o excesso da preocupação com algo que não sabe como virá. Ambas, na medicina tradicional chinesa, são distúrbios de meridianos. A depressão do meridiano do pulmão, e a ansiedade, excessos de pensamento, que é excesso do meridiano do baço pâncreas. Ou seja, tudo isso já está escrito no universo, na sabedoria universal, sabedoria iniciática das idades. Mas então, retomando aqui, no anterior, né, nós tínhamos dito que depressão e esse... Então, acho que deu para pegar as duas imagens. Então, vamos lá. Quando nós falamos em filósofos que já se debruçaram, ou outros seres que também estudavam tal tema, pegando o Epicuro, né, 341 a 270 anos antes de Cristo, ele já dizia que a imprevidência é uma das maiores marcas da sabedoria.
Mas quando ele falava em imprevidência, ele não estava dizendo como sinônimo de algo de inconsequente, negligente. Não, ele dizia que o sábio era aquele que sinalizava que nós deveríamos viver no reto caminho. Mas quando? No presente. Não devíamos ficar com o que estaria por vir. Viver um reto caminho no momento presente, no aqui e agora. Se nós pegarmos, eu digo assim, a forma profana, quando a gente fala futuro, muitos até confundem com a palavra destino. E quando a gente quer dialogar sobre o tema, muitos dizem, o destino a Deus pertence, como se tivesse largando o seu futuro a algo do qual ela não teria ação sobre, e que seria batizado de destino, né? Mas será que é assim? Platão já nos ensinava que a ciência dos futuros, ele colocava no plural, é que distingue deuses dos homens. Existem histórias, entre aspas, né, que diz que Platão comentava sobre, que já que nós fomos feitos à imagem e semelhança da divindade, e a divindade, percebendo em muitos momentos que nós nem fazíamos mais jus a essa similitude a ela, que ela teria reservado para si a ciência dos futuros, porque nós não estávamos preparados para atuar nesse momento que estaria por vir. Então, Platão já dizia que isso é que nos distingue dos deuses, né? Uma outra forma de se expressar, e é trazido pelo padre Antônio Vieira, no seu lindo trabalho, no qual eu recomendo todos a ler, né, que é a História do Futuro, ele diz assim, que o maior apetite humano é a notícia sobre os tempos vindouros. Deus, que é a fonte de toda sabedoria, repartiu deliberadamente seus tesouros entre os homens, mas reservou para si a ciência dos futuros. E ainda nessa mesma obra, ele fala assim: o homem do presente ele pouco sabe, do passado menos ainda, e do futuro nada sabe. Mas o que é futuro, né? E por que só o reino hominal, o ser dotado do corpo, do veículo mental, se preocupa com esse futuro? E quando ele se preocupa, ele também, na realidade, ele teme algumas coisas ou ele espera outros. Como, por exemplo, ele espera um futuro glorioso, feliz, abundante, onde ele realize seus sonhos, seja profissionalmente, no casamento, na vida e etc. Entretanto, nós temos alguns que, ao pensar em termos de futuro, já pensa na escassez, já com mais tristeza, que acha que é uma coisa difícil de realizar, entre aspas, os sonhos, etc. E eu ousei trazer aqui uma provocação para fazer uma comparação com o carvalho, uma árvore milenar, símbolo da força, da resistência, da longevidade, cujos frutos, que são chamados de bolotas, contêm dentro de si somente uma semente. E eu fiquei, né, a palavra semente, nós sabemos aqui que, desde o nosso lema, né, de eubiose, o futuro está na semente, etc. A semente contém etimologicamente todo esse simbolismo que nós estamos aqui começando a aprender hoje. Se uma semente pudesse pensar, lógico, é uma brincadeira, se ela pudesse pensar, será que ela ficaria preocupada se ela ia ser isso ou aquilo? Não. A bolota, ela certamente tem uma tranquilidade por aquilo que está por vir para ela.
ela sabe que ela tem um propósito maior a cumprir, que é se transformar num belo carvalho, árvore, né, que vai dar sombra e alimentos para diversas espécimes. Mas o homem, mesmo contendo dentro de si a semente, a mente condutora, ele ainda usa de uma forma, muitas vezes, não pensadas com relação ao propósito maior. Se nós pegarmos mais modernamente, né, o Paul Valery, por exemplo, ele diz assim, mas o futuro não é mais como antigamente. Por quê? O futuro, para nós aqui, para nós, né, a maioria daqui dos presentes, ele era um sinônimo de ficção científica, aquilo que poderia ou não vir a acontecer. Principalmente nós que assistimos o filme De Volta para o Futuro, onde parecia tudo muito longínquo e, para muitos, até algo que não seria possível de se realizar. E hoje nós ultrapassamos em muito o que o próprio filme, ou os Simpsons, todos aqueles, os que na época, os filmes da época, né, já tratavam de Jetsons, já traziam esse assunto ligado ao futurismo. Então, hoje a gente vê, né, os carros voadores, drones e a sala de aula do futuro, onde você pode assistir até 3 aulas simultâneas. Hoje a gente assiste 3, 4 lives simultâneas, então já está bem isso. Já que não, as cidades são de concretos, os prédios é que estão se construindo florestas verticais, as impressoras 3D que fazem órgãos e próteses, a busca pela eterna juventude, a telemedicina e o compartilhamento do trabalho com as inteligências artificiais. E aqui até uma brincadeira. Hoje quem procura, né, quem está observando o mercado em busca de uma colocação, na fila tem até robôs também já entregando seus currículos. Temos já esses funcionando no Japão como enfermeiros e atendentes, aqui na Coreia como atendentes de lanchonetes, e aqui o homem já se predispondo a fazer testes de implantação de chips para que, entre aspas, nós tenhamos já algo ligado como se fosse uma telepatia. Ou seja, realmente o futuro não é mais o mesmo, né? Para nós começamos a perceber que, na realidade, o futuro já aconteceu, sim. Principalmente se nós, né, rememorarmos que em 1900, com a vinda, o saque contra o futuro, olha lá a expressão, já se deu com a vinda dos Dianes, hoje Dianos planetários, ou seja, aquilo que efetivamente viria a ser já o foi. Olha lá, já o foi. Por isso que eu batizei que, na realidade, se já o foi, 1000 anos, né, em 1900, na realidade nós estamos numa era do pós-futuro. Então, aqui a roda de conversa já começa com provocações. Ou seja, futuro é uma fonte de realização ou de inquietação. Eu gosto de buscar coisas diferentes, conceitos de futuro. E nós observamos que, embora etimologicamente venha do latim futurus, cada área que trabalha com este conceito o define de forma diferente. Então, se nós formos, eu peguei de maneira bem abreviadinha, lógico, né? No dicionário, nós vamos encontrar algo assim: é o tempo que se segue ao momento presente. Ou seja, o que se segue ao momento presente é aquilo que nós denominamos de futuro. Se nós vamos aí no mundo profano, nós falamos, é chamado de destino ou de sorte, aquilo que será, e de uma forma, né, até meia duvidosa. Se nós pegarmos a palavra futuro em termos de astrologia, nós vamos ver que as definições se expressam em termos de tendências, inclinações trazidas pelos astros, pelos planetas regentes, nos diferentes momentos. Se nós pegarmos na ciência, futuro é aquilo que vai sinalizar probabilidades. Se nós pegarmos na meteorologia,
Ah, é aquilo que está se anunciando, porque poderá ter acúmulo, né? É cúmulos, nimbos, diferentes tipos de nuvens, que eu não sei todos eles, mas eles já dizem aquilo que está se anunciando. Se nós pegarmos na gramática, é aquilo que ocorrerá após o enunciado. Então, por exemplo, eu digo, ao terminar esta live, irei para, farei. Então, todas essas conjugações já são verbos no tempo futuro. Se nós pegarmos em termos um economês, vai dizer que o futuro é aquilo, é o valor prometido, a rentabilidade provável. Mas existem outros conceitos nas diferentes áreas. Como escola iniciática, de uma forma, mais uma vez, abreviada, né, simples, mas não simplista, nós podemos dizer que é o porvir, o que virá a ser. Podemos também dizer que é o resultante das nossas ações no presente. Se você já quer pressupor em algo como vai ser o seu futuro, faça uma análise aqui e agora o que você vem construindo. Ou seja, para nós, uma lei de ação e reação, ou do karma, né? Se nós formos ao Zen budismo, está lá, o futuro não existe, porque o futuro ainda está para chegar, logo hoje não existe. A essência é o viver aqui e agora. Se nós formos buscar no Vedas, no hinduísmo, está lá, o futuro é a resultante da lei dos ciclos. Tudo nasce, cresce, atinge um apogeu, declina para que, após o destrões, venha o constrói, que é o que está por vir. Ou seja, está presente em todas as manifestações, sejam elas escolas iniciáticas, ou seja, mundo esotérico ou exotérico, mas a palavra futuro faz parte da essência humana em relação à sua busca. Hoje, né, um dos professores doutores de Harvard mais procurado, aliás, são dois, um que é o que estuda a felicidade e o segundo, que fica até competindo com ele, é o Joshua, olha o nome, hein? Joshua Greene, que ele é um psicólogo, neurocientista, filósofo norte-americano, e que ele tem livros, tem vários livros, inclusive em área de administração, moral, ética, etc. Mas ele é procurado nas suas aulas e palestras sobre como ele percebe o tempo. Então, ele diz que existem duas formas de nós percebermos o tempo. A primeira é de uma maneira intuitiva. Então, ele diz, tempo é o agora em movimento. Por quê? Presente é o que temos, é o que, como as crianças brincam, é o que temos para o momento, é aquilo que existe. O passado, ele costuma existir, mas num campo onde eu não tenho mais ação, porque ele já foi. E o futuro ainda não existe, ele está a chegar, para chegar, né? E a segunda forma de perceber o tempo, segundo Joshua, ele diz que é o tempo como uma dimensão, depende do ponto onde estamos. Exemplo, eu estou aqui em Santos e pretendo ir para Salvador. É o meu momento agora já, buscando comprar passagem, etc., fazendo o que eu tenho que fazer para ir primeiro a São Paulo, porque é de São Paulo que vai sair o voo para Salvador. Mas quando eu estiver em Salvador, era o meu futuro aqui, enquanto comprando passagem, arrumando malas, e lá já é o meu presente. Então, ele fala que tudo isso junto e misturado é que faz com que nós percebamos, né, o tempo de uma maneira diferente, mas que não deve provocar angústia. E outra disciplina mais procurada nas universidades, principalmente em Israel, no Vale do Silício, etc., é que o futuro está super na moda. Existe uma disciplina que eles dizem que é calcada numa ciência transdisciplinar chamada futurismo.
E essa ciência transdisciplinar, ela busca antecipar e gerenciar mudanças em diferentes domínios, seja ele na dimensão científica, tecnológica, ambiental, política, social e etc. Existe uma fundação trabalhando no conceito de futurismo, né? Acceleration, estudos de aceleração para trazer o futuro, mas buscando minimizar potenciais impactos, nem sempre positivos, que poderiam ser trazidos por este futuro, vamos chamar assim. Fernando Pessoa já dizia, olha, eu vivo é o presente, vivo sempre é no presente, o futuro não o conheço, o passado já não o tenho. Então é algo que é outra forma de nós pararmos, pensarmos o que nós estamos fazendo com relação a essa palavra. Quando a gente faz na nossa linha do tempo, passado, presente, futuro, e dividimos em 3 campos, na realidade o passado é o que me trouxe até aqui, mas ele não me assegura o que virá depois dessa linha, né, do passado para o presente e para o futuro. Mas é o que me trouxe até aqui. Não tenho mais ação sobre. Apenas o que eu fiz de legal, que eu tenho ainda que melhorá-lo, buscar a excelência. O que eu não fiz, não devo repeti-lo. Só isso. No presente, eu já estou falando, é do aqui e do agora. E é esse presente que me possibilita a existência de um futuro melhor. E o futuro, né? Nós dizemos que o presente é o mundo das infinitas possibilidades de vir a ser. Mas o futuro, o mundo das possibilidades ainda não conhecidas, cheio de interrogações, somente é o que ainda não existe, mas que certamente é o resultante das minhas ações no cotidiano. Entretanto, o futuro é mais do que uma palavra. Se é resultante de ações, então está ligado a atitudes, comportamentos diários. Um dos filósofos, eu procurei o nome, não achei, mas eu achei que eu devia trazer, diz assim, o passado está na tua cabeça, agora o futuro está em tuas mãos. Eu diria, na mente e nas mãos, né? Porque à medida que eu penso, eu passo a agir. Eu completaria, mas como a frase não era minha eu trouxe literalmente. Quando nós falamos ao longo do tempo, e em todas elas, né, agora fazendo essa costura com escolas iniciáticas, nós aprendemos que o futuro existe no plano arquetipal. É o mundo do porvir, né? E que as hierarquias superiores, o tempo todo presentes, principalmente quando estavam na face da Terra, eles se responsabilizavam para ditar as tônicas e nós nem percebíamos, porque o livre-arbítrio, lógico, sempre esteve presente, mas sinalizavam, né? Se você quiser isso, devir, né? Então, o caminho melhor é esse. Mas a humanidade nem sempre ouviu aquilo que esses grandes seres traziam. E muitos perguntam, o futuro pode ser criado? Sim, nós temos esse arbítrio de criar, de transformá-lo pelas nossas ações. Quando nós pegamos, em 1957, né, um dia chamado, nas revelações tem muito, só peguei um trechinho, que é chamado Dia do Equilíbrio, o professor dizia que lá encerrava o ciclo, olha que interessante, encerrava naquele dia o ciclo da desconstrução das coisas desnecessárias para iniciar o futuro, o ciclo de construção das coisas necessárias. Eu acho que só isso, né? Pelo menos quando eu li e reli, me deu uma palpitação, uma taquicardia. Será que nós já colaboramos para desconstruir aquilo que não faz mais sentido no presente ciclo? Será que nós estamos dando início a esse futuro? E esse futuro só virá a ser se partirmos para a construção das coisas que são verdadeiramente necessárias?
O novo Pramanta já está luzindo desde 63. Estamos construindo, então, o futuro desse futuro? Um novo mundo, ou seja, esse futuro, ele será obrigatoriamente o reflexo de um novo homem. Que novo homem? Somos nós mesmos, desde que nos coloquemos a caminho da iniciação. Aí teremos a possibilidade de acessar esse plano arquetipal para desconstruir aquilo que não mais está contribuindo para a nova era e construir, porque nada virá pronto. Tudo será por nós, olha a nossa responsabilidade. E para haver responsabilidade coletiva, precisamos ter autorresponsabilidade, né? Victor Hugo, né, dizia que não há nada como sonho para criar o futuro. Pode ser utopia hoje, mas é carne e osso, é real amanhã. E ele também trazia que o futuro tem muitos nomes. Para os fracos, ele diz, é o inalcançável, aquilo que nunca ele virá a ter. Para os temerosos, futuro é o desconhecido. Para os valentes, os corajosos, é a oportunidade, ou seja, de fazer acontecer. Então, a provocação é, vamos nós todos juntos criá-lo e acelerá-lo em termos de processo, porque existe uma versão de cada um de nós já pronta no futuro, né? Então, existe uma versão do futuro que está contente por nós, em saber que nós estamos prontos, ou potencialmente prontos o suficiente para encontrar essa melhor versão de nós mesmos. Saramago dizia, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, né? E o futuro há tempo e espaço. Ou seja, nós temos que buscar a nossa melhor versão para que esse futuro possa ser acelerado e benéfico para a humanidade, para que possamos todos sermos na unidade, na felicidade, no Éden, no Nirvana, no Paranirvânico, em outros planos. Porque nós aprendemos, né, na nossa escola, que o homem é um Deus embrionário. Tem todo o devir para vir a ser. Mas como que a gente faz isso? Primeiro, nos transmutando. E para isso nós temos técnicas, ferramentas, instrumentos, através de mantras, rituais, salmos, para que possamos nos equivaler àquele padrão arquetipal que de nós é esperado. Que nós atuemos como legítimos educadores. Aqui nós estamos falando de professores. É o ex-ducer, é o que desperta as potencialidades latentes em si e possibilita que outros também despertem, principalmente nas sementes do amanhã, que são as jovens, crianças, adolescentes, né? E implementando no mundo o jeito eubiótico de ser, de pensar, de agir, buscarmos ser aquele perfume no frasco desarrolhado, o exemplo. E aí sim, o futuro, não tenho dúvida, terá futuro. E esse futuro será de bem, de bom, de belo. É o futuro que o futuro espera de cada um de nós. Eu trago para finalizar e provocarmos as nossas discussões aqui uma historinha que ela é muito conhecida, mas que talvez valha a pena resgatá-la dentro desse contexto do futuro, que é aquele jovem que ficava, ele era extasiado, encantado com tudo aquilo que Deus, a divindade, havia criado. E ele via finalidade, intenção em tudo que ele via. Nas plantas, nos animais, nas pedras, ele via finalidade, sentido em tudo. E ele, analisando esse tudo, ele só não achava
sentido na existência da linha do horizonte, porque ele questionava se ele dava 10 passos em direção à linha do horizonte, a linha do horizonte se afastava 10 passos. Se ele pegava uma bicicleta, a linha se afastava na mesma velocidade. Se ele pegava uma moto, um carro, e a linha se afastava na mesma velocidade. E ele para embaixo de um carvalho e fica ali meditando sobre isso. Nossa, eu vejo sentido em tudo, só não entendo para que o Eterno criou a linha do horizonte, se nós nunca chegamos a alcançá-lo. E nessa hora, o Eterno, Deus, vendo aquela boa angústia, né, meditativa, se apresenta a ele e perguntando que pode ajudá-lo. E ele fala, nossa, eu vejo sentido em tudo que vossa criou, etc, etc. Só não estou encontrando resposta. Por que você, o Senhor, né, criou a linha do horizonte? Reza a lenda que Deus, então, lhe dá um sorriso e disse, a linha do horizonte existe para fazê-lo caminhar. E aí eu penso, a linha nossa do horizonte que nos coloca em ação diária é para que nós ousemos criar, sim, o futuro melhor para toda a humanidade. Cada um de nós, né? E aí eu gostei dessa frase, você é o único passado no meu presente que eu quero levar para o meu futuro. Gratidão a todos. E vamos começar a nossa roda de conversa.